E aí, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o trabalho de delivery na Europa. Se vale a pena ou não, quanto que ganha? Esse vídeo vai ser mais um episódio da série sobre trabalhos na Europa. Se você não assistiu nenhum ainda, corre lá na playlist que tem vários tipos de empregos diferentes, variando com o seu gosto, né? Tem gente que gosta de um, tem gente que gosta de outro. Tô fazendo um vídeo para cada. Lembrando também que eu estou tratando os empregos de uma forma geral, porque se você, por exemplo, nunca viu um trabalho de delivery, se você não conhece o trabalho de delivery, se você já viu, mas não conhece profundamente, ou se você trabalha de delivery também, estou tratando ele de forma geral e também de forma específica. Esse vídeo é destinado a todos os públicos. Então, se você não sabe o que é o trabalho de delivery, vou falar para você agora. Delivery é uma atividade de logística, de entrega de produtos e também de serviços, depende. Geralmente, ele funciona de uma forma que ele entrega para a pessoa de uma forma mais fácil aquele produto ou serviço. De uma forma que a pessoa esteja no conforto da sua residência, no conforto do seu lar e possa ter acesso àquele produto ou serviço lá dentro. Ou, por exemplo, dentro do trabalho também, depende. Ganhando assim um pouco de tempo na sua rotina corrida, que na maioria das pessoas, quando, por exemplo, vem para a Europa, até no Brasil também, se você já viu aquela pessoa falar: meu Deus, minha vida é muito corrida, não tenho tempo de fazer nada, não tenho tempo de fazer marmita, não tenho tempo de fazer nada, não tenho tempo de fazer exercício. Geralmente, o serviço de delivery funciona muito bem para esse tipo de pessoa que fala que não tem tempo para fazer nada. É exatamente isso que cumpre o seu papel. Mas existe também um ponto de vista da empresa, que é justamente além do pensamento capitalista de aumento de vendas e também de lucro, existe também a humanização do serviço, fidelização do cliente e rapidez no serviço. Você consegue entregar produtos com uma frequência muito menor, com a rapidez muito maior, uma velocidade muito maior, e também o cliente, muitas vezes, ele acelera a sua produtividade, tendo, por exemplo, não precisa parar para fazer comida, não precisa parar para ir no estabelecimento para comer, para voltar, então ele tem acesso à comida, muitas vezes ele economiza muito tempo, não desperdiça tanto tempo do que gostaria. Então é um serviço bom para todos os lados. Porém, como todo tipo de serviço, tem os lados positivos e os lados negativos. Geralmente, quando você vai fazer delivery, você tem três opções. Ou você faz delivery de bike, que tem as bikes normais e as bikes motorizadas, ou você utiliza as motos, ou você utiliza o carro, que são meios de transporte. Ou você utiliza o seu jatinho, se você tiver jatinho, helicóptero, quadriciclo, depende do seu meio de transporte. Aqui, por exemplo, você poderia utilizar o trator. E tendo em vista que você está se locomovendo no espaço, você vai estar exposto ao espaço, você vai estar exposto à perenidade do meio que você estará inserido. Ou seja, você vai trabalhar no calor, vai trabalhar no frio, vai trabalhar na chuva, vai trabalhar na neve, no granizo, diversos tipos de situações climáticas você vai estar exposto. Isso é bom ou isso também é ruim. Por exemplo, se você estiver fazendo um trabalho de delivery ali, alucinado, e se tiver um pouquinho de frio, ajuda, você não soa tanto. Mas se tiver muito frio, você tem que ter uma roupa especializada, você tem que ter protegido. Às vezes, por exemplo, granizo, tem a ver que é um pouco difícil de trabalhar. Por exemplo, vento, que eu não falei, que é muito difícil de trabalhar também, então pode ser ruim e também pode ser bom. Tudo tem um lado positivo e um lado negativo. O trabalho de delivery, ele funciona de duas formas diferentes, tanto para as pessoas trabalharem nele como uma renda fixa ou também como uma renda extra. Ou seja, você pode ter um outro trabalho e utilizar ele para complementar a sua renda, ou você pode trabalhar só nele, se você quiser. Depende do seu objetivo, se você gostar ou não, se você estiver desempregado ou não sei como é que vai estar a sua situação, mas saiba que você pode fazer dessas duas alternativas diferentes. Porém, você tem que ter em mente o seguinte: você tem essas três opções de utilização, mas se você vier para cá, você vai ver que você tem algumas limitações para a utilização do carro e da moto, porque você precisa andar regularizado, você precisa ter o documento do automóvel, você precisa ter o seguro do automóvel, que é muito importante. Então, se você não andar regularizado, é muito difícil de trabalhar, porque se você, por exemplo, andar sem documento e a polícia te parar,
babau. Perdeu moto, perdeu investimento, perdeu trabalho, perdeu tudo. Se você for utilizar esse tipo de transporte, ande regularizado, bonitinho, que vai dar tudo certo. Se você, por exemplo, for intercambista, assim como eu, e chegar para fazer o trabalho de delivery, você vai ver que você não vai ter acesso nem a carro e nem a moto. Ah, mas eu posso utilizar o meu documento do Brasil para trabalhar. Você não pode, bebê. Então, se você está utilizando para trabalhar, está fazendo errado. Você só pode utilizar, se utilizar para turismo, para passear. Para trabalho não pode. Você precisa de documentos específicos para isso. Se você não tiver, utilize a bike, ou a normal ou a elétrica. Mas como eu posso trabalhar de delivery? Você tem 3 tipos diferentes de trabalho dentro do delivery. Você pode trabalhar para aplicativo, que tem várias opções. Por exemplo, tem o Uber Eats, tem o Just Eat, tem o Deliveroo, tem o Glovo. Então tem vários tipos de aplicativos que funcionam aqui na Europa. A depender do país que você tiver, você vê quais são os aplicativos que melhores se encaixam para você e escolhe. Você também tem a opção de trabalhar diretamente para as empresas, por exemplo, para restaurantes, para bares, para supermercados. Assim você pode entregar produtos específicos desse estabelecimento, ou você também pode trabalhar terceirizado, ou seja, para empresas que prestam serviço para outras empresas. Por exemplo, a Amazon. Você pode trabalhar para a Amazon, mas o nome da empresa não é Amazon. É, por exemplo, Felipe Delivery. E Felipe Delivery trabalha para a Amazon. Então você faz parte do grupo de funcionários de Felipe Delivery que presta serviço para a Amazon. Um exemplo de empresa terceirizada. Você deve estar se perguntando, eu preciso ter inglês para fazer delivery? Muitas vezes não, porque na maioria das vezes você vai trabalhar sozinho e, por exemplo, se você trabalhar para aplicativo, o aplicativo vai te dizer tudo. Então você vai olhar, muitas vezes você pega o produto, não fala nada, entrega para o cliente, também não fala nada, ganha dinheiro e vida que segue. Você não precisa de inglês? Claro que quanto mais inglês você souber, melhor, porque não adianta. Você está indo para um país, estou citando um exemplo do inglês, porque eu fui para um país que fala inglês, mas se você for para outro país, analise qual a língua que você está indo falar. Quanto mais você souber a língua, melhor. Imagine, você está indo para a Irlanda e não vai falar inglês. Você chega, vai pegar o produto, o cara, opa, tudo bom? E aí, como é que tá as coisas? Você... O que ele falou, hein? Aí você vai entregar pro cliente, o cliente chega, opa, boa noite, tudo bom? Não, como é que tá? Nossa, tá chovendo, hein? Pô, vou te dar uma tipzinha aqui, te dar uma gorjeta. Aí você entrega o produto e sai. Pode perder muitas oportunidades por conta de você não saber a língua. Agora eu vou deixar algumas dicas aqui para você. Por mais que o trabalho de delivery seja simples, fácil, mas requer muita força de vontade e disposição. Porque você vai estar na rua, você vai estar andando para um lado e para o outro. Se você, por exemplo, quiser a entrega de bike, haja força na perna. Se você tiver de moto, você tem que se equilibrar, você tem que prestar atenção. De carro também, você tem que prestar atenção no trânsito. Todo tipo de trabalho ele requer uma atenção diferente. Lembre-se disso. E além disso, no trabalho de delivery, você está na rua. Lembre-se que você tem um pouco de falta de segurança, você está exposto a acidentes, você está exposto a roubos, você está exposto a contato com outras pessoas. Então, Deus livre e guarde, sei lá, você bater em alguém, essa pessoa vir tirar satisfação com você. Então, você tem que ter isso em mente também, que você tem um pouco de falta de segurança pelo fato de você estar trabalhando na rua e ter acesso, contato a todo tipo de gente. E além disso, o trabalho também é cansativo e desafiador. Por quê? Porque muitas vezes você vai necessitar de uma quantidade alta de horas para você ter uma remuneração interessante, que é um assunto que eu vou entrar agora. Tô com saudade de ti. Eu tive a oportunidade de trabalhar 1 mês e meio de delivery e vou contar aqui pra você como é que foi essa experiência. Nesse 1 mês e meio eu fiz 2 tipos de estratégias diferentes. Metade. Na primeira metade desse 1 mês e meio eu trabalhei junto com meu irmão. Então a gente tinha uma conta pra nós dois. Como é que funciona essa conta? Quando você não é europeu, você precisa alugar ela de uma pessoa que é europeu. Então o europeu chega lá, faz a conta, ó, eu sou fulano de tal, eu quero fazer uma conta. Só que a pessoa não utiliza essa conta, ela pega e aluga essa conta. Por qual valor? Depende do aplicativo que você está utilizando. Entre 20 a 60 euros, depende do meio de transporte que você está utilizando, depende do aplicativo que você está utilizando. Então ela pega, aluga para você pega, utiliza essa conta durante a semana e paga uma vez na semana para ela. Normalmente os aplicativos te pagam na segunda ou na sexta, depende do tipo de aplicativo que você está usando. Então a gente utilizou uma conta para nós dois, a gente fazia em média 300 euros por semana para cada
cada, e a gente utilizava bike normal. Utilizava uma bike maior, que é um pouco maior, e eu utilizava uma bike menor, que eu sou um pouco menor. Quantas horas a gente fazia? A gente fazia em torno de 12 a 15 horas, dependia do dia, e já que a gente usava uma conta só, a gente fazia revezamento, ou seja, um ia num dia, outro ia no outro, aí, às vezes, por exemplo, tava cansado, alguma coisa assim, aí trocava, entendeu? Ia revezando assim ao longo dessa metade de um mês e meio. E lembrando que a gente começou a trabalhar de delivery quando a gente estava chegando, então a gente estava conhecendo a cidade, a gente estava pegando a manha, a gente não sabia falar inglês direito, tava pegando meio que no tranco. E também lembrando que a gente chegou na Irlanda, o Covid estava começando, então a gente chegou em janeiro, começou a trabalhar em fevereiro e o Covid estourou em março. Nesse meio tempo aí que o Covid bobou, então os estabelecimentos começaram a fechar, então não dá para você, por exemplo, tomar em consideração um valor ou uma quantidade de horas, haja vista a situação que a gente estava. Não dá para você comparar, por exemplo, um normal, tudo aberto, com metade dos estabelecimentos funcionando. Lembre-se disso também. Essa foi a primeira metade do mês e meio. E a segunda metade do mês e meio, a gente viu que a gente foi começando a pegar a manha, daí cada um ficou com a sua conta específica de bike, ele tava com a conta de bike dele e a bike dele, eu tava com a minha conta e a minha bike, tudo certo. A gente começou a pegar a manha, fazia mais ou menos a mesma quantidade de horas e começou a tirar ali entre 400 a 500 euros por semana. Então depende da força de vontade que você tinha. Lembrando também que a gente tinha que ir para aula. Então a gente é intercambista, a gente tem no mínimo 20 horas por semana de aula. Então você tem que ter o attendance mínimo, você tem que ir para as aulas, não é opcional, é obrigatório. E você também precisa trabalhar para se manter e também para chegar aos seus objetivos. E a gente conseguiu fazer isso durante um mês e meio com essas duas estratégias. Depois disso, eu vi que tinha muitos estabelecimentos fechando, que começou a não valer a pena, e eu arrumei um outro emprego, que foi o trabalho no texto, que eu já falei em outro vídeo. Aí eu parei de trabalhar de delivery, mas essa foi a minha experiência. Uma observação aqui: quais são os melhores dias para trabalhar? Entre quinta a domingo são os melhores dias que você tem para trabalhar, são os dias mais busy. Ou seja, eu quero sair final de semana. Bom, se você trabalhar de delivery, vai ser um pouco difícil, porque os finais de semana é normalmente o período que o pessoal faz muito pedido, justamente porque o pessoal não trabalha, a maioria das pessoas. Se você quiser fazer delivery, esses são os dias bons. Para você provavelmente não vai ter muito contato social com o povo, que é ruim. Eu particularmente não gosto. Porque se você está indo para um país, para você falar outra língua, para você fazer um network, para você trabalhar com as outras pessoas, e você trabalha, por exemplo, num período que está todo mundo em casa, então não faz sentido. Você não vai treinar a língua, você não vai, entendeu? O meio. E outra coisa primordial também, para eu mudar de emprego, foi a questão do salário. Claro, isso também é muito relativo, porque, por exemplo, eu fazia entrega de bike normal, tem muita gente que faz entrega de bike elétrico, de moto ou de carro. Mas a minha situação, nesse momento, era que eu queria treinar o inglês e queria mudar de trabalho. A média que eu fazia por hora era de 8 euros por hora, beleza? Que tá se igualando ao salário mínimo, haja vista que se você tirar, por exemplo, as taxas do salário mínimo, fica mais ou menos igual, mas eu não estava treinando inglês, eu não estava forçando do jeito que eu queria e eu também não gostava do trabalho. Não gosto de delivery, então é opção minha. Tem gente que gosta, beleza, respeito, mas eu não gosto. Então eu quis mudar, quis ir para outra área aqui e fazer outra coisa. Tem a opção de você ganhar muito mais, tem, como eu falei, usando os outros tipos de transporte e também pegando um pouco mais da manha, que a gente não tinha essa manha ainda, pelo fato de a gente estar no começo do intercâmbio, conhecendo e tal. Entendeu o meio? Ficou bem explicadinho de maneira geral e específica também. Espero que tenham gostado. Mais uma das séries. E se quiser que eu fale sobre mais algum outro emprego que você gostaria, deixa aí nos comentários ou me manda lá no Instagram, que eu vou deixar aqui em cima. E valeu!